1 Samuel, capítulo 13. Samuel repreende Saul. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre todo Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul mandou de volta o restante dos homens, cada um para sua tenda. Jonatas atacou os destancamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto. Todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e todos os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Este, porém, não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. Saul contou os soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600 homens. A desvantagem militar de Israel. Saul e Jonatas, o seu filho, acompanhados dos seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon, e a terceira em direção à região fronteiriça de onde se avista o vale de Zebuim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus
fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas eram 2/3 de siclo de prata, e 1/3 de siclo de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e Jonatas, o seu filho. Jonatas ataca os filisteus. Aconteceu que um destancamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. 1 Samuel, capítulo 14. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: "Vamos ao destacamento filisteu, do outro lado." Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e o outro ao sul, na direção de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: "Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos." O escudeiro disse: "Faz tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo." Jonatas respondeu: "Vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: 'Esperem aí até que chegamos perto,' ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Se porém disserem: 'Subam até aqui,' subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou nas nossas mãos." Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: "Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos." Eles gritaram para Jonatas e o seu escudeiro: "Subam até aqui e daremos uma lição em vocês." Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: "Siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel." Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava, e o seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram cerca de 20.000 homens, em uma área com aproximadamente 2 hectares. A vitória de Israel sobre os filisteus. Então caiu terror sobre todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que o exército filisteu se dispersava, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: "Contem os soldados e vejam quem está faltando." Quando o fizeram, viram que Jonatas e o seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aias: "Traga a arca de Deus."
Naquele tempo, ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto do acampamento filisteu crescia cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: "Não precisa trazer a arca." Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas próprias espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que tinham ido com eles ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondidos nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. O juramento impensado de Saul. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento que dizia: "Maldito seja todo aquele que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos." Por isso, ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou em um bosque onde havia mel na superfície do campo. Eles viram o mel escorrendo, contudo, ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que o pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando levou à boca, os seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: "O seu pai impôs ao exército um juramento severo, que dizia: Maldito seja todo aquele que comer hoje. Por isso, os homens estão exaustos." Jonatas disse: "O meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como os meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior?" Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros. Mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. Alguém disse a Saul: "Eis que os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue." "Vocês foram infiéis", disse Saul. "Rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: cada um traga a mim o seu boi ou a sua ovelha. Abatam-nos e come a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue." Assim, cada um levou o seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: "Desçamos atrás dos filisteus de noite. Vamos saqueá-los até o amanhecer. E não deixemos vivo nenhum só deles." Eles responderam: "Faz o que for bom aos teus olhos." O sacerdote, porém, disse: "Consultemos Deus aqui." Então Saul perguntou a Deus: "Devo descer e perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel?" Naquele dia, porém, Deus não lhe respondeu. Saul então disse: "Venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descubramos que pecado foi cometido hoje. Tão certo como vive o Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja o meu filho Jonatas, ele certamente morrerá. Contudo,
ninguém disse uma só palavra. A seguir, Saul disse a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado, eu e Jonatas, o meu filho, ficaremos do outro. Eles responderam: faz o que for bom aos teus olhos. Então Saul orou ao Senhor, o Deus de Israel: por que não respondestes o teu servo hoje? Se a falta está em mim ou no meu filho Jonatas, responde pelo Urim. Mas, se os homens de Israel forem os culpados, responde pelo Tumim. Assim, os sacerdotes caíram sobre Jonatas e Saul, ao passo que os demais homens saíram livres. Saul disse: lancem sorte sobre mim e Jonatas, o meu filho. E Jonatas foi indicado pelas sortes. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. Jonatas lhe contou: eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação a Israel, deve morrer? Nunca! Tão certo como vive o Senhor, nenhum só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. Saul, por sua vez, parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos ao redor, moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel do poder daqueles que o saqueavam. A família de Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquizua. Ele também teve 2 filhas. O nome da filha mais velha era Merebá e o da mais nova, Mical. A sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistavam no seu exército.